Sejam todos bem-vindos a nessa videoaula do curso Desenho da Peça Corte. Hoje nós estamos na videoaula de número 19. Nas videoaulas anteriores, nós vimos como nós fazemos os desenhos, tanto as vistas principais quanto o desenho do isométrico. Também mostrei como é que era feito o desenho em corte. Também foi apresentado como a gente faz a inserção desse desenho nas escalas na folha. No caso, nós fizemos a inserção das vistas principais na folha 3, utilizando a escala de 1 para 75. E na folha 4, retrato, nós fizemos a inserção desse isométrico na escala 1 para 100. Lembrando que esse desenho foi feito em metros. Os estudantes que estão vendo a ferramenta, que não têm a noção do desenho técnico, nessa videoaula eu vou apresentar umas noções sobre o conceito de escalas, a relação que há entre essas unidades e qual é a equivalência que existe entre um desenho feito em metro e um desenho feito em milímetro, para que no momento que seja feita a plotagem ou a nossa impressão em papel, eu possa utilizar o escalímetro sem dificuldade. Segundo a norma 8196, no desenho técnico nós trabalhamos com 3 escalas. A escala real ou verdadeira, que é 1 para 1. Por exemplo, se nós estamos fazendo um desenho em metros, suponhamos que a gente vai fazer uma planta, ou por exemplo, nós estamos num cômodo, eu quero medir o tamanho daquele cômodo. Suponhamos que o cômodo tenha 5 metros por 5 metros. Se nós pegarmos uma trena e medir, nós vamos ter aquela parede em medida real ou verdadeira, que é os 5 metros. Quando a gente vai fazer o desenho e vamos colocar esse desenho numa folha, nós não vamos conseguir colocar uma linha de 5 metros em tamanho real ou verdadeiro em uma folha. Nós teremos que usar escala reduzida. A maioria dos desenhos arquitetônicos ou de engenharia civil são feitos em metros, e lá na legenda as escalas estão especificadas, que são escalas de redução. Então, segundo essa norma 8196, a representação de uma escala real ou verdadeira, nós temos o numerador com o número 1 e o denominador com o número 1. Quando a escala ela é uma escala de redução, no numerador aparece o número 1 e o denominador o número x. Esse número x é o que nós chamamos o fator de redução. Quando a escala ela é de ampliação, no numerador nós colocamos o fator de ampliação e no denominador o número 1. A escala de ampliação ela é usada mais no desenho mecânicos, que trabalha com objetos milimétricos. Já a de redução, ela tem uma larga utilização, praticamente que absoluta, no desenho arquitetônico e civil, porque as unidades trabalhadas são metros ou centímetros. Então, o que acontece? Se nós observarmos aqui esse desenho ele tem 44 unidades de comprimento e 35. O desenho que está à direita, ele é menor, só que a cota dele tem 44 e a altura, o comprimento 44 e a altura 35. E o aluno geralmente me pergunta: poxa, professor, esse desenho ele é menor, por que a cota está dizendo que ele tem o mesmo comprimento desse que é maior? Porque esse aqui está representado em uma escala de redução, ou seja, ele foi reduzido à metade em relação a esse que está aqui, para caber, por exemplo, numa folha de desenho. Nesse caso aqui embaixo, eu tenho um objeto que na escala real ele é muito pequena. Para que ele pudesse ter uma legibilidade melhor numa folha, ele foi feito aqui numa escala de ampliação 5 para 1, ou seja, ele foi aumentado 5 vezes. E nós observamos que a medida do desenho é a mesma. A medida do desenho é aquela que nós lemos as cotas. Nós temos que ver, ao ler esse desenho aqui, eu observo que essa cota está me informando que ele tem 13 de comprimento e 7 unidades de altura. Esse aqui, ele também tem 13 de comprimento e 7 unidades, só que ele é um tamanho menor, porque o desenho da esquerda ele foi feito em uma escala de ampliação em relação a esse aqui. E a relação que há entre essas unidades? Nesses slides aqui foi apresentados as escalas e as relações que há entre elas.
Então, o que que ocorre? Como nós fizemos esse exercício em metro, nós temos as principais escalas que são utilizadas quando a gente faz o desenho em metro, que são as escalas de redução. As principais são essas: A1 para 200, A1 para 125, A1 para 100, A1 para 75, A1 para 50, A1 para 25 e A1 para 20. Mas qual é a relação entre essas escalas? Segundo o Sistema Internacional de Unidades, a unidade internacional de medidas é o metro. Nós temos os múltiplos e os submúltiplos do metro. Vindo da esquerda para a direita, a primeira unidade é o quilômetros, depois nós temos o hectômetro, depois nós temos o decâmetro, em seguida o metro, o decímetro, o centímetro e o milímetro. Se eu quero saber 1 quilômetro equivale a quantos hectômetros ou a quantos metros, 1 centímetro equivale a quantos metros ou a quantos decâmetros, como é que a gente descobre essa relação? Se nós fizermos o deslocamento da esquerda para a direita, nós sempre multiplicando por 10. Ou seja, 1 quilômetro é 10 hectômetros, por sua vez 1 quilômetro ele vai ser 100 decâmetros e por sua vez ele vai ser 1000 metros. Assim sucessivamente até chegar à última unidade, que é milímetros. Se nós deslocarmos da direita para a esquerda, ao invés de multiplicarmos, nós fazemos a divisão por 10. Então, o que acontece? 1 quilômetro ele equivale a 1000 metros, porque ele vai ser de 10 hectômetros, 10 decâmetros e 10 metros, vezes 10. 10 vezes 10 vezes 10 é 1000. 1 metro, por sua vez, nós multiplicando por 10, ele vai ser 100 centímetros, vezes 10, ele vai ser 1000 milímetros. 1 centímetro, se nós formos andar da direita para a esquerda, ele vai ser exatamente 1 sobre 10 decímetro, vezes 1 sobre 10 metros, ou ele vai ser 1 sobre 100 metros. Então, essa escala aqui, que é 1 sobre 100, que ela está destacada na cor amarela, ela é 1 metro reduzido em 100 vezes. Mas 1 metro reduzido 100 vezes, ele equivale exatamente a 1 centímetro em escala real ou verdadeira. Ou seja, sempre que nós observamos no escalímetro aquele número 100, ele é nada mais nada menos que 1 metro reduzido 100 vezes, e aquela escala de 100 que está ali no escalímetro, ela é exatamente equivalente a que existe nas réguas de acrílico que a gente compra em papelaria. Mas qual é a relação que tem essas escalas aqui em relação a 1 para 100, que equivale centímetro em medida real verdadeira? Todos concordam que o denominador das demais escalas são menor do que o 100. Uma vez que o denominador é menor, essas escalas aqui, A1 para 75, A1 para 50, A1 para 25 e A1 para 20, elas são que ampliadas em relação a 1 para 100. A 1 para 75 ela é exatamente 1,33 vezes 1 para 100. Como é que esse 1,33 foi encontrado? Eu peguei 100 e dividi por 75, achei esse valor. A mesma coisa aconteceu aqui. Como é que esse 2 aqui ele foi encontrado? Eu peguei o 100 e dividi por 50. Ou seja, 2 vezes 1 para 100, ele vai ser exatamente 1 para 50. A mesma coisa acontece aqui. A 1 para 25, ela é 4 vezes a 1 para 100. Se eu cortar esse numerador com esse denominador, eu vou ter aqui exatamente 1 sobre 25. E a 1 para 20, ela é exatamente 5 vezes a 1 para 100. Quando o desenho é feito em metro, então a gente utiliza, se a gente for fazer o nosso desenho manualmente, a gente vai utilizar o escalímetro com essas respectivas medidas. Voltando aqui ao exercício, nós fizemos aqui na folha 3 e na folha 4. O desenho que foi feito na folha 3, eu fiz ele na 1 para 75 e coloquei à direita a representação 3D. Para que não seja feita uma plotagem na folha 3, que toma mais espaço, como eu tenho o interesse de fazer a plotagem no A4, para que os alunos tenham a resposta desse exercício, nós criamos duas folhas
A4 na orientação paisagem. E nós vamos fazer a inserção nessa folha 4 do desenho dessas vistas na 1 para 100 e o desenho dele na 1 para 125 nessa outra folha que aqui está. Se nós viermos aqui no modo Space, Model Escala, eu clicar na setinha Drop Down, nós definimos nas videoaulas anteriores a escala 1 para 75, a escala 1 para 100 e a escala 1 para 50. Não foi definido a escala 1 para 125. Então, nós vamos definir essa escala aqui nesse momento. Nós vamos aqui na opção Custom, clicamos com o botão esquerdo do mouse. Ele abriu a janela de edição de escala. Eu vou criar uma nova escala, venho aqui no botão Adicionar. O nome que eu vou colocar é 1 para 125 metros. Lembrando que as escalas de redução que são apresentadas naquele modelo são para os desenhos em milímetros. Como eu estou trabalhando em metro, eu tenho que definir. No campo escala de propriedade, que é o Scale Property, nós temos que definir a unidade de papel. Como esse desenho foi feito em metros, lembrando que a unidade do papel é milímetro, eu tenho que fazer essa conversão de metro para milímetro aqui. Então, a unidade de papel aqui, nós definimos ela como 1 metro vezes 1000, que vai passar a ser 1000 milímetros. E no campo Drawing Units é onde é definido o fator de redução de escala. Então, nesse caso aqui, ó, esse Drawing Unit vai ser 125, ou seja, 1 metro reduzido 125 vezes. Vamos dar OK. A escala 1 para 125 ela foi definida como os demais. Vamos dar OK aqui. O Layer Viewport é o layer corrente. Vamos vir aqui na folha 4, Paisagem, 1 para 100. Vamos utilizar o comando MView. Eu vou abrir uma Viewport, vamos clicar nesse endpoint. Vamos movimentar nosso cursor. Esse endpoint aqui. Lembrando que a Viewport ela não está ativada. Ao dar o Zoom Real Time, nós damos o Zoom Real Time na folha. Para que essa Viewport ela possa ser ativada, basta que eu coloque o cursor no interior dela e dê 2 cliques rápidos no cursor. Eu observo que a View está ativada, porque a View Cubic aparece, a UCS aparece e ela está numa cor azul mais destacada. Nós podemos, para facilitar o nosso trabalho, ocultar a View Cubic e a UCS. Para isso a gente vem no menu View, vamos desligar a UCS, vamos desligar a View Cubic, vamos dar um Zoom Real Time sobre a vista desse objeto aqui. Lembrando que nessa folha 4, Paisagem, vai ser colocada a resposta do exercício, para que ela depois seja impressa numa folha e colocado lá na pasta da copiadora. Para que ele fique na escala, nós viemos aqui na nossa setinha Drop Down, vamos aqui na escala 1 para 100 metros, e o desenho ele foi colocado na escala 1 para 100. Nós observamos que o que acontece? Na escala 1 para 100, eu tenho que fazer edições nesse desenho, porque essa cota aqui ela não vai ficar visível. Então, eu vou ter que fazer uma modificação nessa cota aqui para que ela fique visível na 1 para 100. Mas vamos ver como é que vai ficar essa representação na 1 para 125. Vamos dar 2 cliques rápidos para desativar essa Viewport. Lembrando que agora, ao dar o Zoom Real Time ele é dado na folha. Vamos vir aqui para a folha que vai ter o desenho na 1 para 125, que é a folha 4, Paisagem 1 para 125. Eu posso utilizar o atalho MV, eu simplesmente venho aqui na opção Layout. Vamos clicar aqui na opção Retangular. E nós vamos criar essa Viewport aqui, para poder definir aqui essa Viewport aqui, para fazer a inserção do desenho na escala 1 para 125. A Viewport ela não está ativada. Para que ela seja ativada, basta que a gente dê 2 cliques rápidos na Viewport. Vamos desligar aqui a View Cubic, que é a UCS. E nós viemos aqui e vamos alocar ele aqui na 1 para 125. Ele ficou na 1 para 125 com o PAN
eu vou movimentar a nossa vista de tal forma que ela fique totalmente visível aqui na nossa folha. Vamos dar 2 cliques rápidos e o nosso desenho foi inserido na folha 4, paisagem, na escala 1:125. Esse mesmo exercício ele cabe na 1:100. Só que para que ele cabe, para ele couber na 1:100, nós temos que retificar essa cota aqui, fazer um ajuste nessa cota. Nós vemos aqui no modo Space. Essa retificação já tinha sido até feita quando foi feita a videoaula 18. Todavia, essa cota aqui ela é uma cota redundante. Uma vez que eu já cotei esse diâmetro aqui na vista superior, essa cota ela perde a funcionalidade dela. Então nós vamos apagar essa cota. Vamos apagar essa cota, que ela não vai ter mais funcionalidade. E agora, nós vimos aqui no nossa folha 4, no nosso layout da folha 4, paisagem, ao dar um clique com o botão esquerdo do mouse, eu tenho exatamente aqui o meu desenho dessas vistas na escala 1:100, na folha 4, e a folha direita, nós temos a representação desse desenho na escala 1:125. Então, gente, antes de falar da equivalência do desenho em milímetro para o desenho em metro, eu ressalto nessa videoaula essa que é a grande vantagem de se utilizar essa ferramenta. No desenho manual, que é feito nas disciplinas de expressão gráfica de sistemas projetivos, os alunos teriam que fazer 2 desenhos. Por exemplo, eles teriam que desenhar essa vista aqui na 1:100, usando escalímetro. Se eles fossem colocar na folha 3, numa escala ampliada de 1:75, eles teriam que fazer o desenho novamente. Só que aqui nós temos esse recurso, ou seja, eu faço no modo Space apenas um desenho em escala real ou verdadeira e nas folhas nós inserimos ele na escala. Com isso aqui, nós criamos 4 folhas diferentes, onde na folha 3 ele foi inserido na escala 1:75, que é uma escala de ampliação em relação a 1:100. Na folha 4, retrato, nós inserimos o isométrico na escala 1:100, que é a escala que equivale ao centímetro em escala real ou verdadeira. E nas duas folhas 4 paisagem, nós inserimos o mesmo desenho dessas vistas, sendo que um na 1:100 e o outro na 1:125, sem a necessidade de ter que fazer mais de um desenho e utilizar o comando Scale para poder ajustar se essa plotagem fosse feita pelo modo Space. Tendo em vista a duração do vídeo, nós ficaremos nesse tópico aqui e na próxima videoaula eu mostrarei qual é a equivalência entre o desenho feito em milímetros para o desenho feito em metros. Agradeço a todos a participação e até a nossa próxima videoaula.